Começa agora. Diário Econômico. Um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. Apresentação Marco Caruso. Bem-vindo de volta ao seu Diário Econômico. Hoje é segunda, dia 19 de junho de 2023. De modo geral, a gente está vindo numa toada bem positiva do apetite a risco nas últimas semanas, aqui e lá fora. Junho, então, vai se mostrando mais um mês positivo, com valorização disseminada das bolsas e também das moedas contra o dólar. Só que agora, até as commodities inverteram de sinal e passaram a subir. Essa poderia ser uma notícia positiva, mas muito disso acaba sendo mais explicado por problemas do lado da oferta e não por melhora de demanda. E também relembrando, foi bem a queda vertiginosa delas, das commodities, que está acontecendo aí ao longo do ano todo, que melhorou a leitura de inflação no mundo, desenhou juros para baixo, alimentou o rally das bolsas. Agora que elas pararam de cair, coincidência ou não, os juros futuros americanos também pararam de ceder. E aí, por esses e também outros motivos, o nosso time aqui se perguntou: será que essa melhora generalizada dos mercados está começando a se esgotar? Eu estava lendo justamente sobre isso na minha rotineira lição de casa de final de semana. Os grandes bancos gringos têm suas pesquisas qualitativas que eles fazem junto a grandes clientes institucionais. E uma delas, que eu li esse final de semana, dizia que os investidores de mercados emergentes, como o Brasil, continuavam construtivos com essas economias, mas num nível menor do que anteriormente e recentemente. Não que tenha aumentado o número de pessimistas, mas como o ano já acumula bons ganhos, nesses níveis de preços dos mercados, eles já começam a aparecer ali aquele pessoal que tem uma leitura mais neutra do cenário, vamos pôr assim. Ou seja, o apetite por risco pode moderar, os níveis de caixa dessa turma poderia começar já a aumentar, mas a postura ainda seria net positiva olhando para emergentes. E só uma curiosidade, a região preferida deles ainda é a América Latina, seguido pela Ásia, mesmo com o desempenho superior da América Latina que a gente já tem visto recentemente. O pessoal também apontou dois principais gatilhos que poderiam desencadear melhoras adicionais dos mercados. A primeira seria a confirmação de um pouso suave das economias desenvolvidas, leia-se inflação baixa sem recessão, e também o segundo ponto seria uma flexibilização antecipada dos juros entre os países emergentes, ou seja, cortes de juros antes do esperado. Juntando tudo, então, parece que as valorizações a partir daqui dos mercados em geral vão ser mais brigadas. Mas uma reversão desse bom momento também não é iminente. No Brasil, por exemplo, a gente está vendo as revisões de PIB para cima e de inflação para baixo ainda em andamento. E agora a gente também já pode começar a discutir cortes de Selic de uma maneira um pouco mais séria, vamos pôr assim. E o destaque da agenda da semana aqui no Brasil é justamente a reunião do Copom. A expectativa é de manutenção do juro básico em 13,75 ao ano, mas eles devem reconhecer a melhora da inflação corrente, os efeitos positivos dessa afundada dos preços no atacado e também a valorização do real. Os economistas vão correr para ver quanto que está dando o IPCA do modelo do BC lá para o final de 2024, que sai no comunicado. Quanto mais perto esse número estiver da meta de 3%, maior a chance do conteúdo do comunicado como um todo for no sentido de preparar o mercado para cortes da Selic no começo já do segundo semestre desse ano. Nas minhas contas, eu chego em 3,3% nesse modelo do BC, de IPCA para final de 24, relembrando. Mas vai ser importante atualizar essas contas daqui a pouco com os novos números do Boletim Focus, que são justamente as premissas que acabam entrando nas contas do BC. Ainda por aqui, na agenda política, as atenções ficam com as negociações sobre o arcabouço fiscal no Senado e também a reforma tributária, só que aí na Câmara, né? Sobre a tributária, o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, já se apresentou publicamente contra a reforma e tem sinais também de que São Paulo e Rio de Janeiro têm se movimentado para criar algumas dificuldades nesse fronte. Lembrando que o governo quer aprovar, pelo menos na Câmara, antes do recesso do meio de ano, a tributária. Só que para isso o Arthur Lira e o presidente Lula precisam estar mais próximos, vamos dizer assim. O que pode acontecer a partir da troca justamente da ministra do Turismo, a Daniela Carneiro, que por enquanto fica, pelo Celso Sabino, é o que está especulando nos jornais, que é um deputado ali do União Brasil e também próximo ao Lira. Aliás, o União Brasil é em tese um partido governista, mas ele tem oscilado bastante o seu apoio ao governo nas votações. Então, quem sabe nessa troca do Celso Sabino pela Daniela, a gente não tem uma arrumação de casa nessas conversas do Executivo com o Legislativo. Para terminar lá fora, os destaques da semana são os discursos de vários dirigentes do Fed e também as sabatinas do Powell no Congresso. Vamos ver como que eles resolvem esse consenso aparentemente fake de que era para ter parado de fato o ciclo de alta.
Por hoje é isso, turma. Bom dia, bons negócios e sorte sempre. Você ouviu Diário Econômico, um oferecimento do Canal Rural. Uma análise das principais informações que impactam os mercados, a economia global e do Brasil. De segunda a sexta, às 6 da manhã, no Spotify e YouTube.